Esqueci. É. Ó, a gente está na semana 9, ó. Reações químicas inorgânicas. Então, até semana 9, até semana, até sexta, né? Ainda vai ser química inorgânica. Agora, a semana que vem também, ó. Química inorgânica. Aí depois é cálculo de quantidades em química, estudos dos gases, estequiometria. Pô, mas estequiometria já é meio cálculo de quantidades, fiquei meio na dúvida agora. Eu vou fazer assim, então. Vou dar química inorgânica só mais essa semana, porque senão vai ficar muita coisa para inorgânica, não precisa de estudo. E aí eu entro com fisicoquímica, porque estudo de gases é fisicoquímica. Ou eu posso dar estequiometria antes e depois eu dou fisicoquímica depois. É, melhor. Porque é muita semana ainda que a gente vai ter, né? Nossa. Tá bom, tem bastante aula, dá para trabalhar as coisas com calma. Na última aula, a gente fez exercícios de reações inorgânicas, né? Tanto que tá aqui os exercícios, ó. Exercícios de revisão, gabarito dos exercícios. Aí, os exercícios que a gente vai fazer hoje, eu coloquei nessa classe aqui, ó. De funções inorgânicas. Que isso? Então, nessa aula aqui de funções inorgânicas. Aí eu coloquei aqui, ó, exercício de funções inorgânicas. E depois tem o gabarito para quem quiser. Porque não vai dar tempo de fazer todos os exercícios hoje, né? Aí tem o gabarito para quem quiser continuar. Ixi, a Cosmo entrou. Tem que... Cosmo Maria Ramos. Deixa eu escrever, peraí. Cosmo Maria Ramos. Bom, enfim, né? É isso. Aí eu vou fazer uns exercícios com vocês hoje de funções inorgânicas para a gente revisar o que a gente viu lá nas outras semanas. Aí, depois eu acho que eu vou dar cálculo de quantidades e estequiometria. E aí, depois eu entro com fisicoquímica. Vou dar uma mexidinha no plano de ensino para fazer um pouquinho mais de sentido, tá bom? Vamos fazer os exercícios? Vamos fazer todos dessa página, tá? Então, 10 exercícios. Então, ó, só para relembrar que a gente aprendeu lá as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, tem também os hidratos carbetos, que a gente não fala muito, né? E depois a gente viu reações inorgânicas, fez exercício de reações inorgânicas. Agora a gente vai fazer exercício de funções inorgânicas que ficou faltando. Né? No exercício 1, fala assim, ó. O fato de uma solução permitir a passagem da corrente elétrica nos permite concluir que o soluto A. Também conduz a corrente elétrica quando puro. B. Tem todas as suas moléculas ionizadas. C. É iônico. D. É molecular. E pode ser iônico ou molecular. Então, gente, lá na aula de fusões inorgânicas, eu falei para vocês que ácidos e bases, não, sais e bases se dissociam em água porque eles são compostos iônicos. Eu vou anotar isso, para ficar mais. Vocês conseguirem anotar no caderno de vocês também. Sais e bases são compostos iônicos, que em água se dissociam. E aí, nisso, eles liberam íons, que é isso que vai fazer com que passe corrente elétrica mais rápido. E a gente tem os ácidos, que são moleculares, né, porque eles realizam ligações covalentes. Os ácidos são moleculares, que em água eles se ionizam. Ó, toma cuidado para não confundir. Sais e bases se dissociam. Enquanto ácidos se ionizam. Os ácidos também em água, eles liberam íons, né? E aí, esses íons que vão permitir a passagem de corrente elétrica. Então, tanto para compostos iônicos, que são sais básicos, quanto para compostos moleculares, em água, né? Eles acabam liberando
esses íons que vão ajudar a conduzir a corrente elétrica. Então, essa 1 é a E, tá? Pode ser iônico ou molecular. Iônico, por exemplo, só uma base, já na água já conduz corrente elétrica, né? E molecular pode ser um ácido que na água faz se ionizar. 2. A 2 fala assim, ó. Todos são... Ai, agora que eu vi, eu fui ver esses aqui é muito lindo. Todos os compostos a seguir, ao serem colocados em água, formam base de arrênios, exceto... Aí você tem que lembrar que base de arrênios. O que é a base de arrênios? Lembra que eu falei que lá na aula de funções inorgânicas, vocês vão encontrar várias definições para arrênios, Lewis, Bracellori. Base segundo arrênios é um composto que, em água, vai aumentar a concentração de hidroxila, que é a OH-. Aumenta a concentração disso aqui. O sódio, por exemplo, em água, eu vou ter que fazer esse exercício aqui no Jamboard. Peraí. Eu consegui espaço para escrever as reações. Aqui. O sódio em água, ele vai reagir com a água. E vai formar hidróxido de sódio. O NH3, quando ele reage com a água, ele forma o hidróxido de amônio. São bases, né? Hidróxido de amônio é uma base, hidróxido de sódio é uma base. O meu óxido de magnésio, ele vai reagir com a água e vai formar o hidróxido de magnésio. Liberar H2. Por fim, até ficou feio aqui. Por fim, o meu óxido de enxofre, ele vai reagir com a água, vai formar um composto ácido. H2SO4, ácido sulfúrico. Então, olha só. Aqui é o único que é AD, né? É o único que forma um ácido. Aqui, hidróxido de magnésio, hidróxido de, né? Base. Isso daqui é uma base. Isso daqui é uma base, que é o hidróxido de sódio. Hidróxido de amônio é uma base. Então, o único que não forma a base de arrênios é o D. É o D. Porque, ó, o sódio forma hidróxido de sódio. A amônia forma nitrato, o hidróxido de amônio. O óxido de magnésio forma o hidróxido de magnésio. São tudo bases. Só que o trióxido de enxofre, ele vai formar o ácido sulfúrico. Então, ele não forma uma base, ele forma um ácido. Então, é AD. Tá. Lembrando que o exercício ele pediu, ó, todos os compostos, exceto esse aqui que não forma base de arrênios, né? O resto forma base de arrênios. A 3 fala assim: o ácido clorídrico puro é um composto que conduz muito mal a eletricidade. A água pura é um composto que também conduz muito mal a eletricidade. No entanto, ao dissolvermos o ácido na água, formamos uma solução que conduz muito bem
a eletricidade, o que se deve a... Então, o HCl é um ácido, e aí vocês têm que lembrar do que eu acabei de falar, de que sais e bases se ionizam em água, ou se dissociam em água, liberando íons que vão conduzir corrente elétrica em meio aquoso, né? E os ácidos são moleculares que se ionizam em água e liberam também íons que vão conduzir corrente elétrica em meio aquoso. Então, qual que é a do ácido clorídrico na água? Por que conduz muito bem a eletricidade? Porque o ácido vai se ionizar, né? Formando os íons. E vai se ionizar, formando os íons H+, e Cl-. Esse H+, vai se juntar com a água, formando o H3O+. Esse H+, vai se juntar com a água, formando o H3O+. Ó, dissociação da água em H+ e OH-? Não, não é a dissociação da água que conduz muito bem a eletricidade. Ionização do HCl formando H3O+ e Cl-. É isso aqui mesmo. Isso aqui mesmo. Ácido se ioniza em água, formando a hidroxila e o íon, né? Cl-. Não tá. Vou fazer um xizinho mesmo. Transferência de elétrons para a água, da água para o HCl? Não, não são elétrons que vão ser transferidos. Na verdade, são os íons que são formados, né? Buguei. Voltou. Tá. Transferência de elétrons do HCl para a água? Não, como eu falei, não tem transferência de elétrons. E reação de neutralização do H+ da água com o Cl- do HCl? Não. A reação de neutralização, gente, lembra, não tem nada a ver não é o ácido na água, é o ácido mais base dando sal e água. Isso é a reação de neutralização. Ácido mais base dando sal e água. Não é o HCl na água que é uma reação de neutralização. Então, é a B mesmo. 4. Aos frascos A, B e C, contendo soluções aquosas incolores de substâncias diferentes, foram adicionadas gotas de fenolftaleína. Observou-se que só o frasco A passou a apresentar coloração rosácea. Rósea. Identifique a alternativa que indica substâncias que podem estar presentes em B e C. Aqui também eu vou ter que fazer no Jamboard. Eu percebi que vocês não tiveram aula de pH e indicador de pH. Eu acho que eu vou aproveitar a sexta-feira, que ainda é química inorgânica, e eu vou passar para vocês pH e indicador de pH. Melhor. Aí vai ser bom, né? A gente vai ter tido uma aula de conteúdo de função inorgânica, uma aula de exercício de função inorgânica, uma aula de conteúdo de reação inorgânica, uma aula de exercício de reação inorgânica e uma aula de conteúdo de pH e indicador de pH. Tá. Então, ó, para fazer esse exercício, vocês têm que saber que a fenolftaleína é um indicador de pH, né? Então, só para relembrar, pH, ele varia de 1 a 7. De 1 a 7 é ácido, são substâncias ácidas. De 7 a 14 são substâncias básicas. 7 é neutro. Tá? Então, pegar isso, é uma escala que de 1 a 7 é ácido, de 7 a 14 é básico, e 7 é neutro. O indicador de pH, fenolftaleína, por exemplo, vai mostrar o pH do meio. Então, por exemplo, a fenolftaleína, no pH menor que 8,
ela tem aspecto incolor. Ela é incolor. No pH entre 8 e 10, ela vai ser rosa. Ou seja, uma substância mais básica, ela vai ser rosa. E pH entre 10 a 12, ela vai ser roxa ou meio carmim. Tá? Só que o exercício fala o quê? O exercício falou que as 3 soluções dos frascos A, B e C eram incolores e só o A ficou rosa. Se só o A ficou rosa e o resto continuou incolor, é porque só o A era básico e o resto era ácido. Então, o frasco A tem que ser uma base e o frasco B e C tem que ser ácidos. Tá? A única alternativa que vai colocar o frasco B e C como sendo ácidos é a B, ó. Que aqui na B a gente tem o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico. H2SO4 é ácido sulfúrico e HCl é ácido clorídrico. Então, B e C tem que ser ácidos, para que a fenolftaleína continue incolor. Tá? Então, para fazer esse exercício, deixa eu saber isso aqui. A fenolftaleína, ela em pH ácido, ela é incolor, e em pH básico, ela é rosa. Exercício 4. 5. Até já fez, tá? A espécie química H2S é um gás venenoso, incolor, formado na putrefação de substâncias orgânicas naturais que contêm o enxofre, sendo responsável pelo cheiro de ovo podre. Queima no ar, com chama azul produzindo SO2 e H2O. É encontrado em pequenas quantidades em algumas águas minerais sulfurosas, e sua utilização é restrita a processos de análises químicas. A substância H2S, quando se encontra em solução aquosa, forma um ácido forte. Então, olha só, H2S, esse exercício eu vou fazer no Jamboard também, para ter mais espaço para anotar. Tá. Então, olha só, o H2S, ele é um ácido sulfídrico. H2S é o ácido sulfídrico. Tá? Em água, ele vai liberar H+. Então H2S na água, ele vai liberar um H+, depois ele libera outro H+. Então, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, em solução aquosa, não é que ele forma um ácido forte, ele se ioniza em solução aquosa. A B fala assim, o composto SO2 é um óxido básico. Gente, ó, o SO2 em água, ele vai formar um ácido, que é o ácido sulfúrico. Não, H2SO4 é sulfúrico, né? H2SO3 é ácido sulfuroso. Né? Já falado errado. Então, ele não é um óxido básico, porque ele vai formar um ácido. Ele é um óxido ácido. Aqui, ó, o composto SO2 reage com a água produzindo H2SO3 por ser um óxido ácido. É isso mesmo, essa C. D, o composto SO2 não reage com a água? Não, né? Ele reage com a água e forma o H2SO3. E, o H2S é um ácido diarrênico classificado como hidrácido e oxiácido.
O ácido diarrênios, ele libera H+ de solução aquosa. Ele é um ácido diarrênios, só que ele não é um oxiácido porque não tem oxigênio na composição dele. Então, não é AE também. Então, não sei, essa é só AC mesmo. Essa aqui é a correta. Então, é isso. Das 5 é isso. 6. Quando o solo é excessivamente ácido, agricultores procuram diminuir a acidez por meio da adição de substâncias com propriedades alcalinas. Com essa finalidade, um dos produtos utilizados é o. Então, ó, propriedades alcalinas. A gente tem que encontrar aqui ou uma base, ou um sal base com óxido básico, alguma coisa básica. O NaCl não é básico, né? Um sal neutro. Na2SO4 também é um sal neutro. O CaO é um óxido básico. Então, essa B a gente já sabe o que é, tá bom? Aqui, ó, esse daqui é um sal ácido, que ele é formado por um ácido forte, que é o ácido nítrico. Então, a única alternativa mesmo que é uma base é o CaO, que é um óxido básico. Então, é o único que dá para corrigir a acidez. Eu acho que eu falei para vocês, né, que não adianta colocar açúcar no molho de tomate, porque ele não vai neutralizar o ácido do molho de tomate. O que neutraliza o ácido do molho de tomate pode ser, por exemplo, bicarbonato de sódio, que é um sal básico. Questão 7. O anidrído sulfúrico é a denominação do óxido de enxofre que, ao reagir com a água, forma o ácido sulfúrico. É um dos causadores das chuvas ácidas. Qual deve ser a fórmula molecular desse óxido? Então, olha só. Para formar o ácido sulfúrico, né, em água. Então, que substância com a água forma o ácido sulfúrico, H2SO4? Que substância aqui que com a água forma o H2SO4? O SO3, né? Opa, o SO3. Ai, bugou, meu. Ó, 3 oxigênios, junta com mais um aqui, dá 4 oxigênios, um enxofre, 2 águas, tá certinho, tá balanceado. Então, o trióxido de enxofre, quando ele reage com a água, ele forma o ácido sulfúrico. Essa é a alternativa B, que é o trióxido de enxofre. Exercício 8. Com base na frase seguinte, água, água da chuva em ambientes não poluídos, na ausência de raios e relâmpagos, é ácida devido à dissolução do que dá origem ao ácido. Então, olha só. Aqui, ele quer saber por que a água da chuva é ácida, né? Porque, na verdade, acontece uma reação com o gás carbônico. Ele vai formar o ácido carbônico, tá? Quer ver? Eu acho que deve ter um esqueminha mais bonitinho na internet para mostrar para vocês. Formação da chuva ácida. H2SO2. CO2. Tem uma fotinha bonitinha para explicar para vocês. Eu não sei se vou achar a reação para mostrar na fotinho. É, não tem uma fotinha legal, não.
Mas, ó, esses são todos os compostos que contribuem com a chuva ácida: o dióxido de carbono, o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre. Porque eles vão reagir, né, com a água e vão formar ácidos. E isso torna a água mais ácida. E essa acidificação da chuva, ela prejudica, por exemplo, monumentos, essas coisas. Deterioração por chuva ácida. Por exemplo, escultura. Meu pai fez escultura, né? Aí eu sei mais ou menos como funciona. Tipo, a escultura, ela pode ter. Não vai precisar. Ela pode ter várias. Ela pode ser feita de várias coisas. Pode ser feita de gesso, pode ser feita de bronze. Quando a gente tem esculturas, por exemplo, de gesso, coisas mais, assim, teoria muito fácil, ele não dura tanto. Então, ó, por exemplo, nessas imagens. Olha como era e olha como que fica depois. Olha o estrago. Por quê? Por causa da chuva ácida, que ela vai deteriorando esses monumentos. Aqui tem umas fotinhas legais. Tá. Qual o nome do produto de uso doméstico que contém ácido acético? Essa questão já é manjada já, porque o ácido acético ele está no vinagre. E se você, quando você vai estudar um assunto, se você dá um foco para o uso dessas coisas do dia a dia, a gente acaba gravando mesmo. Então, o ácido acético no vinagre já é um ácido meio manjado. É bom vocês anotarem e gravarem para levar para o vestibular, porque é um ácido manjado. Então, qual que é o produto de uso doméstico? Vinagre. Tá? Indique 4 espécies químicas que existem em uma solução aquosa de ácido acético. Olha, o exercício ainda foi legal, ele já deu a fórmula do ácido acético. Porque geralmente a gente sabe que o ácido acético está no vinagre, mas é mais difícil ainda gravar a fórmula do ácido acético. Então, o exercício foi bonzinho de colocar aqui. Então, ó, um ácido acético, H3COOH, ele vai reagir com a água e vai se ionizar, né? Lembra? Ácido se ioniza, sal e base se dissocia. Então, ele vai se ionizar, formando a hidroxila e o íon H3CCO, que é o íon acetato. Como essa é uma questão de, provavelmente, segunda fase de vestibular, é bom deixar a questão bem completinha na hora de responder, porque quando a gente fala de segunda fase, qualquer coisa conta, né? Geralmente tem palavras-chave. O corretor, quando ele está corrigindo questão de segunda fase, tem palavras-chave que ele vai buscar na sua resposta. Então, geralmente, quando é questão assim, de ficar escrevendo, tenta sempre deixar o mais completo possível. É, Se você tem um hábito de ler, por exemplo, você consegue responder as questões de segunda fase de uma forma, assim, não tão confusa. E aí você acaba ganhando mais pontos, assim, né? Porque eu já tive muito aluno que, tipo, sabia o conteúdo, na hora de responder, respondia certo, mas respondia de um jeito tão confuso, tão bagunçado, que ficava difícil até de entender. Então, vocês têm que se preocupar também com a forma como vocês colocam a resposta, principalmente em vestibular de segunda fase de vestibular, né? Então, aqui, por exemplo, vamos colocar o nome dessas espécies? Eu vou colocar de outra cor, para ficar mais fácil de vocês verem. Aqui, ó, aqui é o meu ácido acético. E aqui é o meu ácido acético. Aqui é a minha água, né? Embaixo. Aqui é o meu íon hidrônio ou hidroxônio. E aqui é o meu íon acetato. Tá?
Então, essas são as espécies químicas do ácido em solução aquosa. O ácido em solução aquosa ele vai se ionizar formando íons hidroxônios e, no caso, o íon acetato. Tá? Questão 10. Questão 10 fala assim, ó. A irrigação artificial do solo pode ser feita de várias maneiras. A água utilizada para irrigação é proveniente de lagos ou rios e contém pequenas quantidades de sais dissolvidos. Sabe-se, desde a mais remota antiguidade, que a irrigação artificial intensa pode levar à salinização do solo, tornando-o infértil, principalmente em locais onde há poucas chuvas. Em regiões onde chove regularmente, de modo a não ser necessária a irrigação, a salinização não ocorre. Como se pode explicar a salinização do solo? Então, gente, tem um detalhe. A água usada na irrigação é diferente da água da chuva. A água usada na irrigação, ela vai ter ali vários sais, vários íons nela dissolvidos, né? E enquanto a água da chuva, ela não vai ter tantos sais dissolvidos nela. E essa que é o negócio da questão, se vocês conseguirem fazer essa questão. Vocês lembrar desse detalhe de que a água que é usada para irrigação vai ter sais nela e a água da chuva não tem sais nela, tantos sais nela, isso vai ajudar a responder. Eu vou escrever aqui uma respostinha bonitinha, vai. Ó, quando a água usada na irrigação evapora, os sais nela dissolvidos permanecem no solo, provocando a salinização do solo. Pronto. Uma respostinha legal, né? Quando a água usada na irrigação evapora, os sais nela dissolvidos permanecem no solo, provocando a salinização do solo. Por que a água da chuva não provoca salinização? Eita. Ué? Tá. Por que a água da chuva não provoca salinização? Então é por causa daquilo que eu falei. Que a água da chuva ela não vai ter tantos sais nelas dissolvidos. Então, como a água da chuva não contém. Nossa, a pessoa entrou faltando 5 minutos para ela acabar. Como a água da chuva não contém sais dissolvidos, quando ela evapora, ela não deixa resíduo. Então é isso. Então, para fazer essa questão, vocês tinham que lembrar que a água da chuva ela não tem muitos sais dissolvidos, enquanto a água usada na irrigação tem sais dissolvidos que provocam a salinização do solo. Tá? Então, ó, eu consegui fazer com vocês a primeira página. Tem mais 3 páginas de exercício aqui. Eu coloquei o gabarito já. Então, se vocês quiserem continuar os exercícios, vocês continuem em casa. E aí, para a próxima aula, eu vou tentar trazer para vocês pH e pH, indicador de pH. E aí, a gente pode fazer um exercício ou outro de pH e indicador de pH. Tá? E aí, depois, a partir da semana que vem, eu entro com cálculos químicos, né? De quantidades químicas, estequiometria, essas coisas. E depois eu entro com fisicoquímica. A gente vai ter ainda muita semana de aula, muitas aulas, então vai dar tempo de ver fisicoquímica com calma. O que é ótimo, né? Porque eu senti que a aula de funções inorgânicas não foi muito proveitosa, corri muito, assim, sabe? E tem um detalhe, eu percebi que vocês não tiveram forças intermoleculares em química geral. A gente passou por toda a química geral, mas não vi nada no plano de ensino sobre forças intermoleculares. Então, provavelmente, antes de entrar com cálculos químicos, né, e estequiometria e tal, eu vou dar forças intermoleculares para vocês.
E no fim, vocês vão ter um conteúdo bem completo de química, né? Porque, ó, só eu dei química geral, inorgânica e vou dar fisicoquímica. Vocês ainda têm mais um ou dois professores, né? Tá dando química orgânica. Deixa eu ver aqui no plano de ensino. Um tá dando química orgânica. Ah, e o outro tá dando termoquímica, cinética química, radioatividade, aquele... Ah, boa. Pilhas, eletrólise, eletroquímica. Nossa, perfeito, meu. Vocês têm aula com nós três, né? Os três professores, o Henrique, o Eduardo e eu. Vocês conseguem ter todos os conteúdos de química. Tem só mais um. Ah, tem só mais um? Ah, que gafe. É que aqui no plano de ensino tá três. Tinha que ser só tinha um. Ah, vocês estão com o que, professor? Porque qualquer coisa eu posso ver de, se sobrar tempo, passar eletroquímica para vocês. Radioatividade, com certeza, consigo passar para vocês, que é super rápido. Quer ver? Porque aí vocês conseguem terminar o curso tendo todos os conteúdos, né? Tem tu e o Eduardo. Ah, o Eduardo. Ah, não tem problema. Então, eu vou separar pelo menos uma semaninha para a gente ver radioatividade, então. Ou uma aulinha de radioatividade. Só para vocês não ficarem sem, tá bom? Eletroquímica eu não consigo dar, porque precisa de mais tempo. Ou eu dou fisicoquímica e termino química geral, né, com vocês, ou eu dou eletroquímica. Tá? Então tá, gente. Beijinho, preciso fazer um xixizinho. Aí deixa eu parar de gravar. Tô gravando ainda.